Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo nós vamos começar nossa discussão sobre as APIs do Google. Então, vamos entender. O Google tem diversas APIs. No último vídeo, onde eu expliquei o que é a API, nós vimos um breve exemplo de como funciona a API, uma API do Google Maps API. E nós vamos desenvolver nossa pesquisa aqui, nós vamos continuar vendo quais são as outras APIs, vamos aprender como escrever esse código no Python para fazer a consulta para a gente e depois vamos executar o nosso código final, ou seja, temos uma atividade que precisa ser feita e que ela precisa de alguma informação disponibilizada pela API do Google. Como que a gente executa esse código? Como que nós executamos finalmente para chegar no resultado que nós queremos? Então, nós começamos hoje descobrindo quais são algumas das funcionalidades que podemos obter com as APIs do Google. Então, eu vou vir aqui e digitar Google API. Aqui no segundo link tem Google API Explorer. Então aqui existem as diversas APIs que o Google possui. Então você pode ver que tem coisa de AdSense, coisa do Blogger, calendário, Cloud, né? Google Drive, Google Analytics, que ele te dá as análises de visitação de site, Gmail, diversas do Google Cloud aqui, Google Play, Google Play Movies, os de jogos também, assim, Google+, Google Plus, YouTube, Tasks, que é as atividades. Então, você pode ver que tem um mundo inteiro aqui de APIs. Nós não vamos focar em todas essas, né? Nós vamos focar em algumas. Então, eu vou fechar aqui essa página e vou abrir aqui essa daqui, que é o Google Maps API, que está aqui, develops.google.com/maps. Esse aqui vai ser o nosso foco, ou seja, aqui nós temos a página inicial, né, explicando quais são algumas das funcionalidades, e nós podemos clicar aqui, em documentação, e vemos as diversas APIs que nós temos. Nós vamos focar nessas daqui, Web Service API. Então, existem várias aqui. Vamos ver como que elas funcionam. Google Maps Directions API, rota entre vários locais, Google Maps Distância Matrix API, tempo de viagem e distância para vários destinos, Google Maps API, dados de elevação de qualquer ponto do mundo, Google Maps Geocode API, converte entre endereços e coordenadas geográficas, Google Maps Geolocation API, dados de locação de torre celular e nós de torre Wi-Fi, Google Place API Web Service, informação atualizada sobre milhões de locais, Google Maps Roads API, funcionalidade de aderência à rua para acompanhar com precisão rastro de GPS, Google Maps Time Zone API, dados de fuso horário para qualquer lugar do mundo. Então, vamos explicar o que funciona cada uma. Essas duas primeiras, praticamente, vê a distância entre dois pontos. Ou seja, vê a distância, essa primeira vê as rotas, né, que existem entre dois pontos, e essa segunda vê a distância e o tempo que demora. Essa daqui vê qual é a elevação que você está em determinada posição geográfica. Esse outro daqui, você tem um endereço, por exemplo, foi o que eu mostrei no vídeo do API. Você tem o endereço São Paulo. E qual é a coordenada geográfica desse local? Esse outro aqui, ele te dá a coordenada geográfica a partir da torre de celular e rede Wi-Fi. Esse outro te dá as informações dos locais que existem no Google Maps. Essa penúltima, por fim, ela te mostra, você consegue ficar rastreando determinado celular, por exemplo, você pergunta para o celular onde ele está e ele te retorna essa informação. E com isso você consegue ver todo o caminho que ele fez. Por exemplo, se você possui algum serviço de rastreamento, de Uber, por exemplo, que depois que você faz sua viagem, você sabe exatamente por onde você passou. Muito provavelmente, eles usam ou essa API ou uma API que faz a mesma coisa, que é a Google Maps Roads API. E por fim, nós temos aqui o Google Maps Time Zone API, que ele te retorna a informação de fuso horário. Aqui nos tutoriais, nós vamos focar em duas APIs, principalmente em duas APIs. Quais são?
Primeiro nós vamos trabalhar com a Google Maps Geocoding API, que ela converte entre endereços e coordenadas geográficas. Então nós temos os nossos endereços e precisamos descobrir qual que é a posição, a coordenada geográfica desse local. E depois que nós pegamos essas coordenadas geográficas, nós vamos colocar aqui no Google Maps Distance Matrix API para ver qual é a distância de tempo e de metros, né? Qual é a distância, o tempo de viagem e distância desses meus pontos. Que nós vamos desenvolver alguns projetos que vão usar essa informação de transporte, né? Já pensando em transporte. Porque o nosso objetivo é pegar essas informações aqui, mexer com o Google Maps API, depois trabalhar com Python e por fim ainda nós vamos trabalhar com o Lingo, que é um programa de pesquisa de programação matemática que inclui, né, pesquisa operacional, ou seja, você está otimizando processos, otimizando atividades. E também algumas partes nós iremos abordar pelo Excel, ou seja, utilizando o solver do Excel, né? Nós vamos montar alguns problemas menores e vamos executar pelo próprio Excel, para ficar com uma visualização mais fácil. Então aqui nós temos toda a documentação que nós vamos precisar. Eu vou abrir aqui, então, por exemplo, esse daqui, Google Maps Geocode API. E aqui nós temos toda a documentação de como que funciona, qual é o resultado que você vai obter de volta, como que você coloca a sua API. Assim, ele já te dá a informação de que você tem que ter uma conta, já deixa aqui a opção de criar uma conta. E tem uma observação bem importante, que é o seguinte: esse serviço é gratuito até determinado limite, ou seja, tem aqui cotas. Consulte a página de limite de uso para obter detalhes sobre as cotas definidas para o Google Maps Geocode API. Então vou clicar aqui e funciona da seguinte maneira. Aqui nós temos o limite de uso padrão, ou seja, o gratuito, né? O padrão de usuário comum. Usuário que não criou a conta e vai usar. Então, o usuário da API padrão. Quantas solicitações você tem por dia? Você tem 2.500 solicitações gratuitas por dia. Ou seja, isso é muita coisa, é bastante coisa. Você pode fazer 2.500 consultas totalmente de graça. E você, como usuário padrão, você pode, por exemplo, tudo bem, mas eu vou ter que ter 3.000 solicitações em um dia. Aí como que funciona? Tudo bem. Você vai ter 2.500 gratuitas e você vai ter que pagar, então, por 500 solicitações. Então, aqui a gente tem um preço, ó. Para você utilizar mais do que 2.500, você tem que cadastrar, né, um cartão de crédito. Então, depois que você cadastrou seu cartão de crédito, você pode pagar o adicional. Funciona da seguinte maneira: a cada 1.000 consultas a mais, ou a cada 1.000 solicitações adicionais dos 2.500, você vai pagar 50 centavos de dólar. Ou seja, se você fizer 3.000 solicitações, 2.500 vão ser gratuitas e você vai pagar somente por 500. Você vai pagar 25 centavos de dólar. Bom, esse preço é muito bom, porque é muito baixo. Você faz 1.000 consultas por apenas 50 centavos de dólar. Provavelmente o resultado que você vai obter pela otimização do que você está fazendo vai ser muito, muito, muito superior do que o custo da API. E se você for uma empresa, você pode solicitar o uso premium, né? Que é o Google Maps API Premium Plan. Você tem sua cota, você paga, né? É um plano anual, você tem que entrar em contato com o Google para ver o preço, como funciona direitinho. Mas, a princípio, você tem 100.000 solicitações a cada 24 horas. Ou seja, você assina um plano anual aqui do uso premium e você já tem por dia 100.000 solicitações a cada 24 horas. Bom, é bastante coisa, né? No nosso caso, nós vamos ficar aqui no limite de uso padrão e vamos utilizar a nossa cota gratuita. Tem uma coisa bem interessante. Quando você registra a sua conta aqui no Google Maps API, você já ganha $300 por um ano totalmente de graça. Você cria sua conta, ativa o seu cartão de crédito, ou seja, cadastra seu cartão de crédito e você passa a ter já $300. Ou seja, você pode também utilizar essas consultas adicionais com até $300 e não vai ter nenhum custo. Que é justamente o primeiro link que nós vimos aqui, ó,
Desenvolva seu projeto com a API do Google e receba $300 em crédito. Então é só você clicar aqui, digita Google API no Google, você vai clicar em avaliação gratuita, você vai ter que criar a sua conta, depois aqui tudo direitinho, nós vamos mostrar como que funciona e tá aqui, ó. Nos próximos vídeos nós vamos criar essa conta aqui do zero. Então tá aqui, ó, crédito de $300 gratuito. Inscreva-se e receba $300 para gastar no Google Cloud Platform nos próximos 12 meses. O interessante é que, além desses $300 poderem ser utilizados para a Google API, você pode utilizar para o Google Cloud. Ou seja, você pode iniciar um cloud utilizando esse seu crédito que você ganhou aqui. Ou seja, um cloud é o quê? É como se fosse um computador que fica no servidor do Google. E você pode deixar, por exemplo, o seu script rodando nesse servidor. Então, assim, é muito bom esse crédito que o Google te dá inicial de $300. Bom, então nos próximos vídeos nós vamos discutir mais sobre, vamos criar aqui nossa conta, ver como que funciona passo a passo, habilitar as APIs e começar a fazer as nossas consultas utilizando o Python, escrever o nosso código no Python. Isso você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te encontro em breve para continuar esse tutorial sobre o Google Maps API e até mais. Abraço!